Programa Espírita. Quarta dimensão. Não me conte nada sobre o caso. Foi assim que Nora Renner recebeu o investigador Joe Uribe em sua casa, na Flórida, em 1993. O caso em questão era o assassinato do auditor fiscal Walter Sullivan, 4 anos antes. Noreen, uma médium investigativa, pegou o cinto e o relógio que a vítima usava quando morreu e fechou os olhos. De repente, começou a convulsionar, em uma espécie de transe, e falou: "Estão batendo em mim. Estou muito machucado. Acho que atiraram na minha nuca." Quando voltou a si, ela sabia descrever com detalhes o rosto do assassino, o de sua mulher, o local da morte e o esconderijo da arma do crime. "Nunca acreditei nesse tipo de coisa", diz o investigador Joe Uribe, "mas resolvi ir atrás e descobri que ela tinha acertado até o último detalhe, inclusive a cor da casa do assassino. O culpado, Eugene Morin, confessou o crime e só não acabou atrás das grades porque foi morto enquanto tentava fugir da polícia. Um caso semelhante iremos encontrar na história, nos Estados Unidos também, em 1848, com a família Fox, o caso de Hydesville. Os fenômenos espíritas acontecem em toda a história. Os espíritos existem e existem pessoas dotadas de comunicar-se com os espíritos. Mas há um detalhe aí. É necessário saber o que é fraude e o que é realidade. Daí a necessidade de se utilizar aquilo que Allan Kardec utilizou, o método investigativo. É necessário saber o que é da competência material e espiritual, pois o Espiritismo tem como objetivo analisar as coisas materiais e espirituais e a relação que existe entre ambas. Por isso, meu querido amigo e amiga, nunca descarte qualquer coisa, mas use o método investigativo, porque as verdades elas existem e nós devemos saber como funcionam as coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Jonas da Costa Barbosa, natural de Cruzeiro do Sul, Acre, nasceu em 17 de setembro de 1928. Mudou-se para Belém do Pará em 1940. Seus pais eram espíritas. Aos 16 anos, começou a estudar o espiritismo. Ingressou na União Espírita Paraense, passando, a partir de março de 1953, a integrar a sua diretoria, ocupando, ao longo dos anos, os cargos de segundo secretário, secretário-geral, presidente, vice-presidente e, novamente, presidente. Como presidente, teve grande atuação no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Integrou a comissão para avaliar as diretrizes do Pacto Áureo. Em seu mandato, deu início e conclusão do prédio da União Espírita Paraense, localizado na Travessa Castelo Branco, 1272, que até os dias de hoje cumpre seu papel de agregar eventos do movimento espírita paraense, fazendo com que o movimento espírita se consolide ainda mais. Jonas Barbosa teve papel importante no movimento.
em um período que o país passava por sérios problemas na economia, quando, questionado diante das dificuldades, dizia: jamais devemos perder a confiança no Pai, pois o Pai é bom e temos nossos amigos espirituais. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Hoje estamos aqui com a presença agradável de Rômulo Leite, expositor espírita, um profundo conhecedor, principalmente dos assuntos tratados à mediunidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre as influências dos espíritos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Isso. Quero agradecer a oportunidade e, através de uma boa noite, quero oferecer boas energias a todos os telespectadores, internautas e todos aqueles que estão em sintonia nos assistindo neste momento. Mas agora, Rômulo, deve ter algum espectador se deliciando com essas tuas palavras, mas dizendo assim mesmo: mas eu queria ter essa paz, porque eu sinto que tem uns espíritos do mal me influenciando, me perturbando, não querendo deixar que eu seja feliz. E é isso que nós vamos tratar hoje, Rômulo. É uma questão que Kardec aborda aos imortais em O Livro dos Espíritos. E está contido na questão 466 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona, Rômulo: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha, uma pergunta interessante. E eis a resposta dos imortais: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocar no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraz desejando o mal. Rômulo, queremos ouvir as suas considerações a respeito disso aqui. Primeiramente, precisamos entender uma coisa. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é Deus? E nos coloca como Deus, Criador de tudo que existe no universo, inteligência suprema. E conhecemos Deus na sua essência? Não. Conhecemos alguns atributos de Deus. Ou seja, infinitamente sábio, bom e justo. Ora, se Ele é infinitamente sábio, bom e justo, não é lógico que exista o mal. O mal, na verdade, que nós caracterizamos como mal, na verdade, é apenas a ignorância. Isso me reporta a certa vez, quando um professor e um aluno perguntou se Deus existe. E o professor disse a esse aluno que Deus não existe porque, se existisse Deus, não haveria mal. Mas esse aluno discordou e disse assim: professor, a escuridão existe? E ele disse: claro que existe. E o aluno contestou, dizendo assim: na verdade não existe escuridão, existe a ausência de luz. O próprio Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai afirmar que não existe mal, existe a ausência do bem. Então, essa questão do mal, na verdade, nós devemos passar por uma questão de ignorância. Não há que existe mal, existe uma fase chamada ignorância. Deus está criando constantemente inteligências. E Ele não criou todas as inteligências de uma vez só.
estão gradativamente sendo criados. Nós não sabemos quando foi isso e como é que isso acontece. Ora, se estamos sendo criados constantemente, existe uma lei do progresso. Então, o que acontece? Existem espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos, de acordo com a experiência e com o conhecimento. Aqueles que incitam-nos ao mal, na verdade, é porque não conhecem a verdade, não conhecem o bem. Uma vez que eles possam ter posse desse conhecimento, nunca mais eles vão se divorciar dessa verdade que é o bem. Mas aí é que está, Rômulo, por que eles se aproximam de nós? Existem várias leis divinas, imutáveis, que Deus criou. Uma delas é uma lei de afinidade e sintonia. Só podemos ser influenciados pelo mal se tivermos sintonia com esses que também sintonizam com o mal. Ou seja, se eu no meu coração tiver ainda aquelas inclinações para o mal, é isso que vai fazer com que eu escolha as minhas companhias espirituais. Mas agora deve ter algum telespectador dizendo assim mesmo e olhando para ti. Quer dizer que tu está dizendo que eu sou mau? Por isso que tem espíritos me perturbando? Também não é por aí, não é? Não. Como ele diz assim, às vezes é uma prova que temos que passar para saber se realmente nós temos aquelas tendências boas que dizemos ter, né? Exatamente. O que acontece? Como eu estava comentando com você, existem muitas leis. Uma delas é a lei de afinidade e sintonia. Uma outra lei imutável, divina, é a lei do progresso. E a lei do progresso serve que para possamos experimentarmos várias situações para que possamos definir nossas escolhas. Ora, nós chegamos atravessando por vários reinos, mineral, vegetal, animal e agora nominal, a caminho do reino angelical. Mas para isso nós precisamos passar por experiências, por provas. Então Deus, que é infinitamente bom e justo, tudo que passa por nós são provações que Ele permite para o nosso próprio aprimoramento moral e espiritual. Esses espíritos que ainda não conhecem a verdade e o amor, Deus permite justamente para duas coisas. Quais são elas? Para testar a nossa fé e a nossa constância no bem. Ou seja, nós todos somos co-criadores do universo. Nós todos influenciamos e somos influenciados. Ou seja, esses espíritos que se comprazem com o mal, porque são atraídos pelas nossas tendências, servem de instrumento para o nosso aprimoramento. Ao mesmo tempo que se nós resistirmos com a nossa fé e na nossa constância do bem, nós estaremos repelindo esse mal, estaremos provando que na nossa consciência já existe a lei de amor, porque nós já sabemos que a lei de Deus está em nossa consciência. Sabe o que eu me lembrei agora, nessa tua fala aí? Aquela questão do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor aos inimigos, aonde tem uma orientação lá dos benfeitores espirituais quanto à questão dos inimigos desencarnados. Ore por eles, porque ao desencarnar, quando chegardes lá, tereis um bom amigo. Então, quer dizer, é o nosso exemplo que muitas das vezes modifica essas almas, não é? A gente modifica com as nossas ações, através das provas que nos é dado. Então, vamos supor, eu digo que eu sou bom. Como é que eu vou saber que eu sou bom? Deus me colocando à prova. Exatamente. E eu exercendo essa condição de amor, eu convenço aquele meu irmão, que como tu falaste, dentro do processo evolutivo dele não sabe, e diz, mas por que ele não está reagindo? Então, é uma ajuda mútua, né? Exatamente. Veja, Deus é infinitamente sábio em tudo que nós formos analisar. Então Ele permite isso não só para nos testarmos, mas também estaremos sendo instrumento para que alavanque o progresso daquele que ainda se compraz no mal. Ou seja, quando nós encarnados tomamos consciência de que estamos sendo influenciados, em que ideias inferiores estão sendo sugeridas para nós, cabe a nós, depois de muito discernimento e conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a orar por eles
que também é uma forma de amor, e também exemplificá-lo através do perdão, através da compaixão, através da indulgência. Porque ao mesmo tempo que eu estarei provando para mim mesmo que eu já superei esta inclinação, eu estarei convidando aquele desencarnado a seguir no mesmo caminho. Ou até o encarnado, né? Porque Ou até o muito- encarnado, tá? Agora aquele negócio, né? Insistindo que esse programa tem agora uma excelente audiência, mas algumas pessoas estão dizendo, mas eu não deveria passar por isso, eu sou tão bom, eu não precisaria passar por isso. Aí a gente lembra de Jesus, né, Romulo? Jesus tem uma passagem de Mateus dizendo que ele foi tentado, passou 40 dias e 40 noites no deserto, e foi tentado, segundo as narrativas evangélicas, pelo diabo, por Satanás, que para nós espíritos são espíritos inferiores. Mas o Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, exemplo máximo de bondade, nos dá o exemplo, né? De que nós devemos nos manter íntegros, não é verdade? Rômulo, suas considerações finais aos nossos amigos. Eu gostaria desses breves segundos, já que estamos falando de influência espiritual, me veio à memória uma frase do benfeitor espiritual Emmanuel, num pequeno grande livro intitulado Pensamento e Vida, porque as influências espirituais estão relacionadas com a mente. E o benfeitor, já no prefácio, ele nos alerta da seguinte frase: o pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que um dia, no curso dos milênios, possamos sintonizar com a infinita sabedoria e o infinito amor que representam, respectivamente, a sabedoria divina e a vida de Deus. Então, que possamos cada vez mais nos esforçar para sintonizar com Deus. E existe aquele que foi trazido para este orbe para nos servir de guia e modelo, que é Jesus. E nos deixou uma cartilha da vida, não uma cartilha ritualística chamada o Evangelho, que nós possamos utilizar ele da melhor forma para que possamos absorvê-lo, essas lições, e assim utilizarmos em nosso próprio progresso moral e espiritual. Muito obrigado pela presença. E durante o decurso desse ano, novamente ele estará aqui conosco. Vamos programar isso. Agora fique com a alegria contagiante do palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Aí, galerinha, tudo bem? Aí, Thalita! Legal! Começando mais um Clube Da Alegria! Espírita na sua televisão. Hoje, gente, nós temos uma nova brincadeira, né, Thalita? É o Ciências Kids. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá vendo? Ciências Kids, você lê a pergunta, tem as alternativas e manda a resposta para o nosso zap. Vamos ao nosso cantinho da leitura. Thalita, qual é o livro de hoje, Thalita? O livro de hoje é Uma Aventura no Reino da Batatinha. Isso! O que é que fala esse livro? Fala sobre a cooperação, que a gente sempre deve ajudar aos outros. Isso, legal. Tá aqui o livro, gente, é no Reino da Batatinha, uma aventura muito gostosa e muito legal para as crianças. É o, né, Thalita? É! Isso aí! Lê, faz muito Bem! Aí, Thalita,
Tá tudo bem, né, Thalita? Que maravilha, estamos aqui assim, ao ar livre hoje, né? Isso, legal! Thalita, hoje no nosso Vamos Aprender, fala sobre mude o pensamento, né? Do Coração Palpita. É um grupo que fala justamente sobre a questão das nossas mudanças interiores para melhor a gente se sentir livre, né? Nossa consciência, né? Focando sempre no bem. Não é verdade? Esse é do nosso Vamos Aprender. O que é que você tem do nosso Clip Show, Thalita? Nosso Clip Show é obesidade moral. Tá muito legal. Isso, então roda o Clipe! Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Pela porta larga todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Do jeito que a gente tá gordinha, não passa não. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Eu não tô falando gordura de barriga, eu estou dizendo gordura na moral. A gente tá inchada de orgulho, vai tá de pretensão. Pretensão, pretensão, pretensão. Pretensão, pretensão, pretensão. Ou a gente faz dieta de amizade, ou a gente aprende a repartir o pão, ou a gente queima uns defeitinhos, ou fica entaladão. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não, passa não. Já recomendou muita disciplina em regime de amor, fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. O doutor Jesus já recomendou muita disciplina em regime de amor, fazer da caridade a nossa malhação, exercitar a calma e o perdão. Passa não, passa não, passa não. Passa não, passa não. Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência.
O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso. Pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. Bom, gente, chegando já ao final aqui do nosso quadro, tá bom? Vamos dar os nossos abraços aos nossos amigos que nos assistem todos os domingos. Eu dou um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Isso! E um abraço vai pro nosso amigo Kelvin, pra dona Cecília lá da Melb, todos os frequentadores da Melb. Olha, o pessoal da Melb assiste em peso, né, o programa. E é isso aí, gente. Um abraço vai também pra minha filha Beatriz Lima. Aê, legal! Um abração para todos vocês. Que Deus abençoe e até o próximo domingo. Tchau! Uma doença muito comum que afeta pessoas de qualquer idade é a asma, que é uma doença respiratória crônica. As principais características dessa doença são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Existem fatores ambientais e genéticos que podem gerar ou agravar a asma. Como fatores genéticos, temos o histórico familiar de asma e como fatores ambientais estão a exposição à poeira, as variações climáticas e infecções virais, por exemplo. O aparecimento da asma pode estar relacionada também a problemas emocionais, afinal, corpo e alma estão tão estreitamente ligados que aquilo que afeta um acaba afetando também o outro. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, faz uma análise profunda, onde nossos sentimentos desajustados geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destrói a imunidade. Joana de Ângeles também nos diz nesse livro que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. É importante saber que se mudarmos a maneira de viver ou de simplesmente ver a vida, estaremos eliminando muitos fatores de risco das doenças. O tratamento para esta doença é ofertado pelo SUS nas unidades básicas de saúde. É importante destacar que, com o tratamento adequado, os sintomas da asma podem melhorar e até mesmo desaparecer ao longo do tempo. É claro que não devemos esquecer também de vigiar sempre os nossos sentimentos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Querendo rever este programa, nos siga nas redes sociais e não se esqueça de dar aquele joinha. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar.